eu vou, primeiro, confiante. Tô me sentindo bem, então eu não gosto muito dessa de não é tão importante. Então o meu eu que vai para Porto Alegre, um eu confiante, que bota o peso devido para cada coisa, é uma parte muito importante do que a gente faz isso todo dia, e eu tô indo para lá para performar, isso eu não tenho dúvida. Muitas vezes em treino eu fico imaginando a linha de chegada, o pórtico, se eu vou conseguir trabalhar com alguém durante a prova. Além disso, um eu que finalmente está chegando numa maratona, depois de muito tempo, eu espero, boas condições, então eu vou estar lá para, assim, eu espero voltar um lip mais cansado, se for para falar alguma coisa, com um resultado melhor. Obviamente eu curti muito o processo, eu acho que é uma mistura dos dois que faz a gente ser tão apaixonado pelo esporte. A gente vai voltar feliz que a gente sentou o cacete naquela porra daquele asfalto. É isso que vai acontecer. De resto é isso. Se preparou, é o dia de fazer força, é alinhar com sangue no olho e entregar o melhor que a gente tem. E vai dar bom. Estamos em Poá, cidade do crime, que a gente gosta muito. Alguns mandatos de prisão já por crimes cometidos passados. Sexta-feira, hora do trotinho, 8K. Bom que a gente veio bem diferente hoje. Bem ridículo. Acelera. Fudeu! No meio da rua! Me perdi, mas achei. Olha lá. O que você achou da pista? Não, isso aqui é um sonho. Me lembra muito a pista de... Meus tempos de Quênia. Não, meus tempos de Quênia. Eu nasci lá, né? Comecei com os 15 anos de idade, meus intervalados, assim. Caralho, um espetáculo. Um show isso aqui, tá? Você lembra daquela semana? Os caras de cima, o sol nascendo, tá aqui no Brasil, cara. No outro lado. Tá fazendo aqui, ó, curadoria de restaurante. Vocês vão ver se ele é bom ou não. Sugeri uma taqueria, pelo menos, mexicano. O cara quer meter pimenta. Não quis. Porra. Gravando. Tá gravando. Agora, primeira refeição, a gente entra no restaurante achando que era um restaurante Aquilo. É um buffet que tem uma ilha de massas. Então, meu parceiro, começou a hora do carboload antes da hora. Eu tô fazendo feio por enquanto, mas eu vou pegar o macarrão. Lembrando que a gente tá no segundo prato. Estamos no segundo prato. Renzo aqui tá falando que eu tenho que comer mais e tal, então eu vou de macarrão. Olha, enquanto o Lipe almoçou, entrou em reunião e aí ficou conversando com os caras do trabalho aí. Enquanto eu tava comendo, tô no segundo prato aqui. Primeiro foi um prato mais Saladinha. brasileiro, arroz, Pra quem fala que feijão, não é pra começar, né? saladinha, Pra começar. beterraba pra caramba. Aí agora eu tô no macarrãozinho, o Lipão vai repetir a dose dele. Vamos ver o que o Magro vai aprontar. Sobremesa, né? Hora de montar o kit. Vendo tu. E França. Diego, enquanto isso, fazendo a massagem. Ó, vou todo cinzinha eu. Todo cinzinha. Tudo combinandinho. Tá bonito. Gostou?
be the biggest award for these riders who still Que é boa. believe in the breakaway. So at this point, a lot of the bigger teams, for example, the team of Alpecin, Premier Tech, they've used most of the riders during the stage. They don't have the power. Olho na roupa. To really fire all the way to the line O outro now. no Big tour. acceleration. This is the biggest 3 kilometers of his life now. Meu pisante da prova. Hyperwarp Elite. E o do Lipão. No, it's not in the picture. Hyperwarp Pure. Although the difference in speed is crazy. I think Thomas lost that. His singer is not doing 30k. Definitely not. He was more around the Essa regatinha ficou bala, hein? Sim, pra trás. Entirely correct. Ah, garoto. Here's the team of XTS Verdade. Astana, Alpecin Premier Tech and Match. Pô, tá certinho pra correr a prova. On the outside, 'cause it's to go. Frisou? In the middle, Tim Malea. Vem aqui, mano. Falei, ó. Tim Malea's gonna win. Não, Philipsen. Ah, não, Tim Merlier, esse aí? Foi. Tim Merlier. Foi. What a finish. Caralho, se fudeu. É isso, ó. Esporte. Vambora. Os caras já fizeram dele, agora é a gente. Ah, não. Aí, ó. Organizando as garrafinhas da mangueira. Vamos ver se as garrafas estão no mesmo peso agora. Uma das principais coisas de largar na Elite, você consegue deixar as garrafas ao longo da prova. E aí tem no ponto 5 km, 10 km, 15 e assim vai, né? São 8 pontos, do 5 até o 40. Você pode deixar uma garrafa. E aí, né, uma garrafa que não pode ter marca. Cada um faz uma arte aqui, pra você conseguir ver de longe, que tá passando rápido. E aí eu já sei qual é a minha mesa, vai ser com Kipchoge, então eu espero que ele não pegue minha garrafa antes, né, que, se eu não me engano, ele vai passar um pouquinho na minha frente, aquele número 1 ali. Exato. E aí a gente tá acabando agora de fazer o mix de tudo. A gente tá botando tanto carboidrato quanto eletrólito, pra sustentar bem durante a prova. 150 em 6 garrafas, então tem 25 gramas de carboidrato em cada uma, e tem quase 800 de sódio, então na real a gente tem 125 de sódio em cada garrafinha dessa. E aí dessa aqui também. Exato. Só que essa aqui tem cafeína. Exatamente. Falei direito? Perfeito. Então pronto. Bom dia. Bom dia a todos. Race Day. Estamos nos arrumando. Porque hoje é dia da maldade. Essa música é muito boa. Você tá fazendo. This may not always make sense to you right now. But hey, Daddy always tell you, straighten up, little soldier. Stiffen that up a little. Stiffen up that up a bit. What you crying about? What you crying about? Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad, but I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. Vai me perguntar aqui o que o cara tá fazendo no corredor. Ai, ai. Here I come. You can hide. O quê? Vidas Pellegrinos. Pellegrinos é state of mind.
Race Report do Lipe. Então vamos sair contando, né, rapaziada? Vamos lá. Race Report, eu vou começar já do dia da prova. A gente acordou, na hora que a gente foi ver tava caindo o mundo. E chegando, a prova largava dentro de um parque aqui em Porto Alegre que era lotado de terra. Já tochei o pé na lama, tal. Em tese pra aquecer, só que como tava tão enlamaçado, não dava nem pra aquecer. Foi a primeira vez que eu corri uma maratona sem aquecer. Geralmente eu faço uns 2 km soltando e alguns strides antes. Uns 4 strides assim. E aí foi isso. E eu tava na expectativa pra ver o Kipchoge também. Mas ele tinha uma tenda apartada, ficava exatamente do nosso lado. Só que não dava pra ficar interagindo, falando com ele, nada do tipo. E consegui ir ao banheiro algumas vezes também, que é importante. E aí, largava 6h50. Deu 6h45. Aí a gente já tinha que ficar embaixo da chuva lá e tal. E largava embaixo do monumento aqui em Porto Alegre. Então eu tentei ficar um pouco embaixo. E consegui falar com o Kipchoge na largada. Na hora que a câmera saiu dele, o que eu falei pra ele? Eu falei You're my real GOAT, né? Você é o craque de todos os tempos. Eu falei let us enjoy the race, algo do tipo. Que foi animal interagir com ele lá na largada. E foi isso. Daí a gente largou. Eu já tinha conversado com 2 pessoas, o Jean e o Vitor, que iam mais ou menos para 2h20, que era o que eu queria. E aí, isso é mais ou menos 3h20 por quilômetro. Eu falei, vamos ficar entre 3h21 e 3h18. Sempre tem alguma margem para a prova ter mais quilometragem, né? Você não faz todas as tangentes. Ainda mais num dia com muita poça. E aí esse foi um dos principais desafios, muita poça. E também isso pra mim não é tão big deal, mas o asfalto não era tão bom, ainda mais quando você tá indo em pelotão. Eu que sou baixo, eu não vejo tanto que tá na frente, né? Então não dá muito pra você ficar encaixotado ali. E eu acabei batendo bastante o vento, mas a gente criou uma dinâmica boa de revezamento. E fui me sentindo super bem, eu tinha garrafinha da Elite pra ir pegando. Eu só não consegui pegar uma, que foi justamente quando o Renzo e o Diego passaram por mim, lá no quilômetro 15. Mas de resto, indo super bem. Só que eu comecei a ter problema de barriga, mais ou menos no quilômetro, até antes do 13. Mas no 13 foi quando eu falei, putz, com certeza isso vai ser um problema durante a corrida. E aí fui negociando, a gente foi chegando em outro pelotão, aí uma hora a gente correu uns 4, 5. E foi uma hora que, mais ou menos no quilômetro 25, já tinha um pouquinho de subida, tinha uma mínima elevação. Geralmente é uma hora que eu acabo me dando bem. Talvez pelo meu peso, eu tô muito acostumado com isso. E aí foi uma hora que eu saí do pelotão e escapei. Meti até um quilômetro 3h15 ou 16 no meio. Só que no quilômetro 34, 35, eu passei pelo meu técnico, pelo Marcos Paulo, ele perguntou, você tá bem? Aí dei joinha, tô bem e tal, falei com ele rápido. Mas a verdade é que eu tava muito bem de coração, eu tava muito bem de perna, mas eu tava muito mal de barriga. E aí do 35 até o 38, era vento contra, que você já faz mais esforço, ainda dá uma descidinha ali depois do estádio do Beira-Rio. E aí eu não aguentei. Aí eu tive que parar muito rápido, pit stop, pique Ferrari. Deu 35 segundos mais ou menos. E aí voltei pra corrida. Nisso perdi uma posição, mas que assim, valeu muito, eu corri muito mais leve. E cheguei super inteiro. Bora, ele põe o último gás, caralho. Vambora, não frouxa, velho. Vambora. Se eu não me engano, meu último quilômetro foi 3h13, por aí. E meus últimos 300 metros foram a 2h43. Então, foi um dia muito bom. Senti que dava pra ter arriscado até mais. Mas eu também fiz uma estratégia muito burra de alimentação na noite anterior. A gente pegou o buffet do hotel. E aí eu crente que ia ser macarrão com molho de tomate e tal. Era macarrão com molho branco ou então com uma manteiga que ficava pingando. E a gente pegava e deixava ela enxaguar um pouco, mas obviamente não era o ideal. E que pagou o preço. Mas assim, foi muito bom de moral. Cheguei bem feliz, tô super feliz com a corrida. A gente tá gravando isso no dia seguinte à prova, segunda, ainda de Porto Alegre. E por fim também eu senti que o que eu tô fazendo de academia umas 2 vezes por semana, eu já sei quais são os meus grupos musculares que são mais frágeis. Então assim,
posterior de coxa eu faço nórdico, panturrilha eu faço alguns focados, e depois de treino leve eu faço muita coisa com elástico pro pubis. Cara, isso me ajudou muito. A minha perna tava zerada praticamente. Zerada é forte, né? Mas tava muito bem no final da maratona. E depois fiquei lá esperando o Renzo chegar, que foi animal. Com tudo que ele passou na prova dele. Depois a gente recebeu a Marina ainda e fica naquela resenha pós-prova. E foi isso. Só alegria. Mais forte ainda entrando pra Valência daqui a algumas semanas. E agora descansar, que também é merecido. Passagem da meia e tempo oficial da prova? Minha passagem da meia, 1h10:12. Eu queria passar 1h10:20, mas entre 1h10:00 e 1h10:30. E a passagem da prova inteira foi 2h21:20. Então quer dizer que eu passei a 1h11:08 a segunda meia. E é isso. Chapô a todos os peregrinos e vambora. É nóis! Vamos lá. Acabou que eu não consegui terminar de gravar em Porto Alegre porque eu quase perdi meu voo, porque a gente estava gravando. Então, vamos de Race Report, já de volta para casa aqui em São Paulo. Acho que todo o contexto de chuva, café da manhã e tudo mais, o Lipe já abordou bem, porque a gente fez tudo junto, né? Então vamos para minha prova. Estratégia de prova era seguir um pace 100% contínuo. A minha ideia de ritmo era bem na linha de 3:28, 3:29. Então, estava com a cabeça de passar uma meia para 1h13:20 e depois tentar repetir isso ou tirar um pouquinho de tempo. Esse era o plano base e esse era o plano que a gente ia seguir desde o momento da largada. Primeiro quilômetro a gente já passou bem para trás do que a gente queria, a gente passou 3:48. Mais preocupado em não cair no chão e vendo onde é que a gente estava pisando, porque toda hora o terreno mudava. E aí, beleza, começamos a prova. A partir do quilômetro 2, a gente já encaixou o ritmo de prova desejado e ficou igual um reloginho, correndo junto. Acho que a partir do quilômetro 5 ou 6, a gente já notou que estava liderando a prova. E aí, a partir daí, a estratégia não mudava, assim, a gente só comentou isso, falou, caramba, achamos que a gente ia correr em pelote por um tempo maior. Ficou eu e o Diego correndo juntos. Quando a gente estava no quilômetro 10, a gente alcançou talvez o maior grupo da elite feminina. A gente até, foi a hora que a gente passou pela Marina, desejou boa prova para ela, seguiu. As quenianas que estavam tentando puxar, elas até colaram um pouco na gente, até perceberem que a gente estava puxando um pouco mais forte, aí já separaram de novo. Então foi isso, mantivemos esse ritmo de início dessa reta até o fim. No quilômetro 15, cruzamos o Kipchoge, cruzamos o Kiplip. A gente viu o Lipe passando bem no momento de pegar a garrafa de hidratação, que inclusive ele derrubou, e aí na hora ele nem conseguiu ver a gente gritando para ele. E aí seguimos toda essa reta, passamos a meia em 1h13:49, 1h13:41. Essa 1h13:41 era exatamente o objetivo, né? Porque esses 20 segundos de diferença do 1h13:20 que eu falo no começo é justamente do que a gente perdeu no primeiro KM. E eu e o Diego falamos, inclusive, no quilômetro 2. Isso aqui é tempo que a gente não vai tentar recuperar agora. Isso aí é pro final de prova e olha lá. Porque o objetivo é o mesmo, não vamos ficar sprintando aqui, tentando colecionar segundo por causa desse detalhe. A prova já está acontecendo, vamos fazer o que a gente tem aqui. Seguimos, muito felizes inclusive com a passagem da meia, estava super confortável, o corpo respondendo bem, hidratação encaixada, suplementação encaixada. Estava mandando mais ou menos 90 gramas de carboidrato por hora. Estava variando 2 géis de 25 gramas e um de 40. E tudo certo, minha frequência cardíaca muito abaixo do que eu esperava, assim, acho que eu sempre treino com a cabeça de que a frequência de maratona vai variar entre 171 a 173, 174, vamos dizer assim. E a prova inteira, até a passagem da meia, toda hora que eu olhava pro relógio eu estava ali 166, 167, então super confortável, a perna estava respondendo bem, então estava sentindo que ia ser um bom dia de prova. No quilômetro 28 teve a intercorrência, né? Então assim, a gente passou a meia, virei pro Diego, falei, Diego, vamos manter 3:28, 3:29, a gente tenta passar uma segunda meia ali 1h13:10, que vai ser suficiente para a gente entregar um sub 2h27. E tem uma hora que a gente recupera o Guaíba, que a gente passa ali em alguns momentos, né? A gente vai no Guaíba e a gente vira uma esquerda. Nessa esquerda que a gente virou,
Era uma esquerda que juntava com, se eu não me engano, 5 km e 21 da prova. E aí fomos correndo juntos, tinha um monte de cone na rua, a gente foi correndo bem colado no cone assim, porque como tinha muita gente do 5 e 21 que estava mais lenta, para não ter que ficar zigue-zagueando, a gente manteve ali. Até que a gente foi chegando um pouquinho mais para dentro, porque futuramente ia ter que virar à direita e a gente via que a torcida estava meio que fechando ali, então assim, era o caminho que a gente esperava. Eu até me questionei se já era essa direita que a gente tinha que virar, levantei meu número de peito, tinha uma galera na torcida, assim, logo beirando assim, a curva, e aí eu levantei meu número de peito pro staff e perguntei, falei, 42 é pra onde? E aí ele só fez assim pra mim, e aí, enfim, entrei à direita. Quando entramos à direita a gente viu o pórtico e eu já fiquei meio ressabiado achando que tinha acontecido alguma coisa de errado. E aí a gente foi aproximando do pórtico, eu comecei a perceber que não tinha nenhuma passagem que não fosse por dentro do pórtico. Aí eu vi que provavelmente a gente estava ferrado. A gente continuando correndo normal, eu falei com o Diego isso, falei, cara, tem alguma coisa de errado, a gente errou o caminho. Abri rápido a grade da prova, saí e nesse momento eu e o Diego a gente estava meio perdido, sem saber para onde que era para ir. Nesse momento eu olhei para trás e notei que a galera lá na rua que a gente tinha entrado começaram a passar algumas pessoas como se fosse reto, né? E aí o que aconteceu foi que eu olhei, vi um cara que eu tinha reconhecido que eu tinha passado ele, então voltei correndo muito forte. O Diego, falei até Diego, vamos voltar a correr. Ele voltou a correr também, aí eu fui, enfim, bem forte até a esquina, assim, para entender o que estava acontecendo. Notei que tinham orientado de fato para a gente errar o percurso, obviamente não proposital, mas viu que era o percurso certo. O Diego estava chegando perto de mim, ele até na hora que foi voltar a correr sentiu um pouco, acho que o flexor de quadril, justamente porque quando a gente errou o caminho, a gente para em um momento e debate sobre o que a gente vai fazer, tentando entender para onde que é para ir. E aí eu comecei a correr, dei uma acelerada, vi que o Diego não tinha vindo comigo, olhei para trás, parei de novo, esperei ele colar em mim, falei, cara, não, vou com vocês, vou entender o que vou fazer. Nessa hora ele meio que sinalizou que não ia continuar a prova, eu tomei a decisão de, enfim, correr 3 km na percepção de esforço, justamente para entender onde eu estava na prova, pensar o que ia dar para fazer, porque eu sabia muito bem que ficar parado não ia ajudar em nada, então eu tinha que continuar fazendo o que estava no meu controle. Voltei a correr firme, sem pensar muito em ritmo ainda, bem irritado, então reclamava com os staffs quando eu passava, falava, cara, me deram orientação errada, estava em primeiro lugar, minha prova estava redonda, vocês estragaram isso e tal, mas todas as reclamações, xingando Deus e o mundo, continuando correndo. Bora, Renzo. Mandaram virar na rua errada. Puta. Provou pra mim. Eu era o primeiro geral por 2 minutos. Porra. Dessa você passou agora há pouquinho. Perdeu muito tempo. Foda. Eu tava com 2 minutos de margem deles. Foda. Assim que eu parei. Aí grade. Gritei com organização. Bora aí. Bora aí. Me mandaram virar errado. Faz por nós. E eu tava com a cabeça de que em algum momento eu ia encontrar o Marcão e ia falar com ele para entender até o que ele achava da prova. E aí na hora que eu virei uma rua assim, eu vi que não ia encontrar ele, eu falei, beleza, tô correndo já, vou terminar essa prova, vou entregar o que dá e vamos ver se tem como buscar algum objetivo ainda em termos de posição geral. Meu, vambora. Ah, para. Para. Puta merda. Vambora, meu, cabeça forte. Cabeça forte, meu, não esquenta. Vambora. E eu já, provavelmente nessa curva que eu errei, eu fui de primeiro para, sei lá, 20º, 30º, 40º, sei lá quanto. Aí nessa reta, toda hora que eu passava para alguém, eu perguntava qual ritmo a pessoa tava, porque como na hora que a gente parou, que eu abri a grade, a gente foi tentar ver o que ia fazer, no reflexo eu parei o relógio, porque eu achei que a prova provavelmente teria acabado ali, eu perdi o senso de quanto tempo de prova eu tinha. Então eu perguntava para as pessoas, quanto tempo de prova você tem aí? Até que um momento eu encontrei um cara que eu suspeitava que estava em primeiro, aí ele falou, não sei, meu relógio tá meio perdido também e tal, mas tem mais um cara lá na frente da primeira mulher da elite. Eu falei, beleza. Nessa hora eu já tinha um objetivo, alcançar de novo a primeira mulher da elite e alcançar o primeiro, se fosse possível. Passei ela e aí já estava bem próximo do quilômetro 34, comecei a ver bem de longe
o primeiro lugar amador, ou enfim, quem estava liderando a prova fora a elite. E aí nessa hora eu já estava com a cabeça de terminar a prova e fazer a força que desse. Quando eu comecei a ver esse cara que estava em primeiro, a motivação passou a ser uma, que era, se possível, ir diminuindo cada vez mais a distância e em algum momento atacar. Quando eu vi que já estava numa reta e já estava certo de que faltava mais ou menos 2 km para acabar a prova, eu ataquei, passei ele e aí dei um gás e a regra era não olha para trás e não desacelera. E aí eu chego, tá o Lipe lá no pórtico, eu dou um abraço nele, enfim, aí obviamente uma emoção de terminar a prova, a cabeça sempre tem que priorizar tudo que, como a gente sempre fala, o mais importante é o que a gente construiu. E terminei a prova em 2 horas 31 e 41 oficialmente, então do tempo oficial de maratona ainda não tenho uma maratona abaixo de 2 horas e 30, a distância do relógio deu 2 horas 28 e 28, para mim tá de ótimo tamanho e super feliz com como o corpo respondeu, com tudo que eu pude construir, principalmente com a força mental de, ao errar o caminho, conseguir decidir voltar pro game, voltar pra prova, voltar a brigar com a faca nos dentes, que acho que representa muito do que é a nossa mentalidade e o que a gente gosta de defender aqui, de que assim, adversidades vão acontecer, vão ter provas com largada conturbada, seja por muitas pessoas, seja por largar num lugar não tão próprio e a prova só acaba quando você passa da linha de chegada, então pode acontecer tudo que você pode pensar e muitas coisas que você nem vai pensar, mas a gente tem que ter uma cabeça forte para lidar com isso e remodelar as estratégias para continuar fazendo força até o final e entregar o melhor naquele dia. E fico muito, muito, muito animado para o que a gente vai construir pela frente e tenho certeza que na próxima maratona ninguém vai mandar eu virar nenhuma curva errada. Então é isso, o Pelerino fez um show na Maratona de Porto Alegre esse ano, de pão com um tempo absurdo, muito feliz com o tempo que eu fiz e agora vamos para a próxima que a gente só está na metade do ano e tem muita coisa para construir. Vamos. Existem 2 coisas, a preparação intelectual do atleta e do técnico, e a gente junta as 2 coisas e tudo alinhado agora é com eles, né? Eles sabem exatamente o que eles vão comer, o ritmo que eles vão fazer, o que eles podem e o que eles não devem fazer. Olha, eu tenho sempre uma relação, quem me conhece aqui, o Marcos Paulo, muito de paizão, né? Tio, pai, a porra toda, e o Peters já era um amigo meu, né? Então ele é meio que um filho, né? Tá mais dentro da minha casa do que eu mesmo, tá entendendo? Abre a porta, faz a porra toda, então existe uma certa... Já existe uma certa amizade, mas a gente conseguiu separar bem as 2 coisas, tá? A amizade do lado técnico e, de novo, toda a preparação ela requer que um lado entenda e o outro lado também entenda e a gente se escute para a gente chegar exatamente aonde a gente quer, que é fazer uma boa prova. Mas acho que o que motiva alguém a fazer uma maratona, como ele falou, podem ter N fatores, mas uma grande marca que tem, eu acho que é um processo de autoconhecimento muito legal. Seja para quem vai fazer a primeira, que você tem que se conhecer em termos de, tipo assim, você entende que seu corpo é capaz de fazer aquela parada, por mais que isso demore um tempo para se condicionar. E para qualquer maratona que você vai fazer, é sempre um novo processo de autoconhecimento, de entender como equilibrar essas coisas na vida relacionadas a treino e também a descanso, a tudo. Mas assim, e ter objetivos que sejam por alguma pessoa, por alguma promessa, ou às vezes só por se desafiar, tem um valor muito grande, porque a maratona ela tem que ser respeitada, não é porque a gente já fez uma, que a gente já fez 20, que a gente não vai respeitar a distância. Acho que ela tem o nome dela, que é mais forte que qualquer outra distância, e isso sempre vai ser válido, respeitar a maratona e levar a sério que o grande dia, que é o dia da prova, é o dia de entregar e de mentalizar tudo que você já fez em prol desse momento, sabe? É isso. Bom, estamos prontos. Estamos prontos. Vambora. Vambora. Bom demais.